Olá, sejam muito bem-vindos a essa live. Boa noite a todos. Essa é uma live que inaugura mais uma sequência de lives apresentando o programa Verdadeira Vocação. O nome dessa live chama-se Clareza, como ter clareza existencial. Esse é um tema profundamente importante para a nossa existência. E é um tema que a gente que não costuma ser tratado, que a gente não costuma aprender ao longo da nossa vida. Nós vamos para um caminho muito automático e muitas vezes vamos nos desconectando de nós mesmos. Então, por isso que eu quis trazer esse tema. Esse é um primeiro passo para a gente se entender existencialmente e para a gente caminhar na direção de quem a gente é. A primeira ação... Oi, Val, seja bem-vinda, amada. Seja bem-vinda. É com muito carinho que eu faço esse tipo de conteúdo. É com muito amor no meu coração. E é justamente o tema que pode auxiliar muitas pessoas que se sentem perdidas. Oi, Ju, seja bem-vinda, amada. Seja bem-vinda. É o tema que pode auxiliar muitas pessoas que sentem-se perdidas existencialmente. É muito difícil a dor de se sentir perdido, de se sentir não reconhecido, de se sentir não amado, de não se identificar naquilo que está fazendo. E muitas vezes achar que aquele caminho é o único caminho possível. É o famoso eu tenho que me adaptar. Quantas vezes eu escutei isso, né? É preciso você se adaptar. Porque aqui é um trabalho, né? Muitas vezes a gente... Oi, Carol! Parabéns, Carol! É aniversário da Carol. Seja bem-vinda, querida. Tá quase indo aí, né? Seja muito bem-vinda. Muitas vezes, então, voltando aqui, né? Eu me empolgo com as pessoas. A gente ouve falar, né? Muitas vezes, eu ouço isso constantemente. É preciso a gente se adaptar ao que existe de trabalho, porque... aquilo é trabalho, e o trabalho ele é visto numa visão muito desconectada do que nós somos. Esse paradigma ele vem mudando, já tem várias pessoas trabalhando em cima disso, e tem várias pessoas hoje provando que é possível você trabalhar em algo mais alinhado àquilo que você é essencialmente, que você é na existência, aquilo que flui mais naturalmente para você. Só que primeiro é preciso entender quem é você. E nós não trabalhamos esse conceito ao longo da nossa vida, que é o que eu estava colocando para vocês. Mas o fato é que todo mundo, todos nós, temos talentos que são únicos, todos nós temos um direcionamento existencial já quando a gente nasce, um planejamento de vida, um direcionamento existencial assim que a gente nasce. E todos nós temos questões a serem curadas aqui, questões a serem desenvolvidas na nossa existência. Saber de tudo isso, entender esse pacote existencial é profundamente libertador. E eu tenho profunda paixão em falar sobre isso. Porque isso mudou a minha vida, isso mudou a minha história, isso tem mudado a minha vida, isso tem mudado a minha história e tem tirado muitas pessoas desse lugar da existência, desse lugar de uma aceitação passiva, de uma aceitação dolorida, de uma aceitação sofrida ou de um desencaixe completo da existência. E é sobre isso, eu tô chamando de felicidade existencial. Meu tema começou muito relacionado ao trabalho, eu comecei falando sobre o trabalho, porque a questão do trabalho hoje, a contribuição, qual é a sua contribuição para o mundo? Ela é hoje a minha principal, ela era a minha principal questão. Como eu poderia contribuir para o mundo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço de melhor? Só que primeiro eu preciso reconhecer aquilo que eu sou e que eu faço de melhor. Tem um trechinho aqui sobre talento, eu li para as meninas da minha mentoria, eu acho tão lindo esse pedacinho aqui. É uma psicóloga espiritualista, chama Maura de Albanese, é muito famosa, o perfil dela é tem bastante gente, ela tem bastante trabalho. Oi, Georgina, seja bem-vinda, meu amor. Tô te vendo, viu? Tô te vendo. A Georgina aí de Portugal, né? Aí ela fala assim, ó, a importância
de saber exatamente qual é o nosso talento. Aumenta a nossa autoestima e o valor que nos damos para nós mesmos, para nossos feitos e com isso paramos de esperar o reconhecimento alheio e nos reconhecemos. Quando a gente não exerce os nossos talentos, quando a gente está fora desse caminho existencial, a gente se sente perdido, é comum sentir insegurança, é comum se sentir incompetente. Quem já teve aquela sensação de trabalhar muito e mesmo assim se sentir incompetente? Não bom o bastante. Eu vou falar mais sobre isso na próxima live, sobre essa questão de não se sentir bom o bastante, porque a próxima live é sobre o sentir. Essa live é sobre a nossa mentalidade, sobre nós mesmos. E a outra é sobre o sentir. Então, nós temos esses talentos, nós temos um sentido existencial. Quando a gente pega a teoria dos setênios, né, o Rudolf Steiner é a primeira pessoa que vai falar, que vai desenvolver essa teoria, depois tem várias pessoas falando sobre isso. Na teoria dos setênios, nós nascemos com ciclos de vidas pré-definidos. É como se tivesse, é que nem a teoria da quem estuda, né, o desenvolvimento humano, ou as fases do desenvolvimento infantil, nós passamos por fases ao longo da nossa existência. E nós também temos fases existenciais, que são de 7 em 7 anos. E 3 ciclos principais. A gente tem um primeiro ciclo, que é até os 21 anos, que são nossos 3 primeiros setênios, que é onde nós definimos o que a gente acredita, como a gente pensa aqui. A partir da convivência, dos adultos que nós convivemos, das questões, das coisas que nós ouvimos falar e da forma como nós fomos tratados e principalmente da nossa percepção em relação a tudo isso. Então tudo isso é definido nesse primeiro ciclo, e nesse primeiro ciclo a confiança ela tá no outro, ela tá na outra pessoa. E depois a gente passa para um ciclo existencial que é o nosso período, quando nós começamos a trabalhar a nossa identidade própria. A gente começa como se a gente descesse, encaixasse assim no corpo e começasse a desenvolver o que nós somos de fato, dos 21 até os 42 anos. E essa fase, a confiança está em você, está em nós. E é nessa fase que a gente desenvolve... Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume. É nessa fase que a gente desenvolve as nossas próprias crenças. A gente valida aquelas que a gente já tem e a gente desenvolve outras crenças. Se aquelas crenças que a gente tem lá atrás, elas combinam, elas são coerentes com a nossa existência, com o que a gente quer viver, a gente é mais fácil de continuar a existência. Agora, se é muito diferente aquilo que você veio manifestar, o que você acredita, o que está no seu coração, com o que você já vivenciou, aí a gente começa a ter várias questões aí existenciais. Mas é nesse período, principalmente dos 35 para frente, que a gente começa a questionar essa existência. A partir dos 40, 42 anos, aí pronto, aí você realmente quer ser quem você é, quer fazer o que é essencial para você. E isso toma muita força na sua vida. Tanto que começam-se a ter várias questões existenciais, a gente começa a repensar essa existência. Para eu vou voltar nesse assunto, mas eu queria falar um pouquinho sobre o seu sentido existencial, né? As pessoas que estão aqui, que estão no chat, se quiserem colocar, se já tem esse sentido existencial. O que isso significa, né, gente? Parece um tema assim muito profundo, talvez muito abstrato, mas quando a gente nasce, nós temos, algumas pessoas acreditam em destino, né? Quem aqui acredita em destino? Que tem um destino já traçado para você na sua existência. Quem acredita nisso, gente? O quanto a gente tem um destino já traçado, o quanto nós somos produtores do nosso destino, ou o quanto a gente pode trabalhar, qual é o nosso papel aí nesse destino, nessa vida, nessa construção da nossa história. Então, tudo isso, a gente precisa pensar sobre isso. Isso não é automático. Nós nascemos, quando a gente trabalha uma ferramenta chamada mapa de nascimento, eu já falei muito dela aqui, tem outras ferramentas também que trabalham esse sentido existencial, mas o mapa, ele vai te dar uma clareza tão grande desse sentido existencial. O que eu quero dizer, né? Se alguém quiser falar sobre destino aí, se alguém acredita que tá tudo marcadinho, tudo traçadinho, o que eu acredito?
nós temos sim um sentido existencial. Nós temos é como se fosse um macro caminho, mas nós construímos os detalhes da nossa vida. Nós temos livre-arbítrio, nós temos escolhas para fazer, né? Para fazer as coisas na nossa existência. E quanto mais a gente se alinha com esse sentido existencial, com esse caminho que a sua vida mais flui, a Ju tá falando aqui, eu não acredito que esteja tudo definido. Então, era isso que eu tava colocando aqui. Nós temos um marco, é como se a gente tivesse um marco existencial. Por exemplo, eu, Lívia, tenho um caminho existencial muito forte relacionado à conexão, relacionado ao sentir, relacionado à transformação, de alquimização, né? Esse campo emocional. Isso está muito forte. Agora, como eu vou fazer isso? Aí é muito... À medida que a gente vai se abrindo para a vida vai trazendo pessoas que nos auxiliam nessa caminhada, nos auxiliam nessa construção. Mas o fato é que nós cocriamos junto com esse sentido existencial. Só que você saber para onde a sua vida caminha é muito libertador, porque aí você consegue... as coisas fazem mais sentido. É como se você reconhecesse a sua história. Quando a gente chega mais ou menos nessa fase, né, de creio que temos um destino, mas precisamos adaptá-lo, a Val falou aqui. O que seria adaptar esse destino, né? O que seria adaptar esse destino? A gente tem um caminho existencial e esse caminho, o meu caminho, ele pode ir mais para a espiritualidade, ele pode ir mais para auxílio humanitário, ele pode ir mais para ensinar alguma coisa. A gente tem esse caminho. E aí nós vamos construindo em cima desse caminho a partir das nossas próprias decisões. E quando a gente vem com coisas para serem trabalhadas, né? Aqui todo mundo que está aqui vivendo esse momento em vida, né? E tem questões a serem trabalhadas e tem questões a serem colocadas para o outro, a contribuir. Todos nós temos o que contribuir. E tudo isso relacionado a um sentido existencial. E aí quando eu estava falando para vocês... Quando a gente tem essa clareza de quais são os nossos talentos, quais são as nossas questões a serem trabalhadas, qual é o nosso sentido existencial, para onde caminha o nosso destino, a nossa missão nessa vida, tudo faz mais sentido. A sua história de vida, eu trabalho com muita ferramenta sobre história de vida. A sua história, você começa a conectar na sua história de vida esse sentido existencial. A vida te mostra o tempo todo para onde você deve caminhar. A vida vários acontecimentos na sua vida, eles vão revelar o que faz mais sentido para você. Quando você está alinhado a esse sentido, quer dizer que a vida flui com mais facilidade. E você também tem mais facilidade para prosperar e tem mais satisfação interna. É tudo isso alinhado. É muito lindo quando você consegue se alinhar a esse fluxo existencial. É muito lindo. Nada mais te para. Nada mais te desconecta. Porque você tem clareza do que você veio fazer, do que você tem de bom e do que você precisa de melhorar. E você vai crescendo nesse processo. Descobrir isso através das ferramentas é algo muito, muito, muito lindo. A gente vê as pessoas se transformando, as pessoas se reconhecendo, as pessoas se amando mais pelo que elas são e aceitando, acolhendo o que elas têm que melhorar ainda, o que elas precisam de trabalhar. Porque todos somos um pacotinho de luz e de sombra. Todos nós temos esses dois aspectos. No Theta Healing tem um negócio chamado Tempo Divino. O Theta Healing é uma ferramenta muito bonita, muito transformadora. Uma ferramenta que trabalha vários tipos de bloqueios energéticos, emocionais. É uma ferramenta para a vida, né? Para trabalhar questões aí da sua vida. Ela traz um termo chamado Tempo Divino. O que é o tempo divino? São algumas marcações que você tem na sua vida e que aquilo precisa de acontecer. Por exemplo, eu tenho essa questão, uma pessoa que veio para trabalhar com pessoas, ela veio para trabalhar com pessoas. Em algum momento da existência dela, alguma coisa vai acontecer para ela que tudo vai conectar para ela ir para aquele caminho. Isso chama tempo divino. O tempo divino, ele não tem como, a vida te empurra para aquilo ali. Isso muito fortemente.
Eles chamam de tempo divino. E a gente consegue identificar qual é o seu tempo divino, o que você realmente veio fazer aqui nessa existência. Mas ao longo da nossa vida, a gente aprende que a gente precisa de caminhar, né? Quem modela essa rota? Quem controla essa rota existencial para onde a gente vai? O que vocês acham, gente? Como é que a gente chega até aqui, né? Como é que a gente passa por esse processo escolar, trabalha, tem filhos, o emprego, né? Trabalha, filhos e tal. Como é que a gente é encaminhado nessa existência? É muito comum a gente ser encaminhado pelos fatores externos, pelo que é considerado importante, pelo que é considerado bom, pelo que você tem que fazer. Então, você tem que fazer a graduação, a pós-graduação, né? A pós-graduação não, mas você tem que fazer ele cumprir o seu período escolar, depois você tem que entrar numa faculdade, entre aspas, né? Depois você tem que casar, ter filhos, primeiro ter um emprego, né? Depois casar e ter filhos. Esse é um padrão existencial que a gente é acostumado a entender que isso é o nosso caminho que faz mais sentido, esse é um caminho de felicidade. Porque no fundo, o que todo mundo tá buscando, né? Ser feliz. Vocês concordam comigo? No fundo, tá todo mundo buscando ser feliz. E esse caminho traçado desde a nossa infância é o caminho que nos é colocado como o caminho que vai te levar à felicidade. Só que muito pouco se trabalha esse ser, porque nós somos seres muito distintos, cheios de características próprias. Isso é muito pouco trabalhado. Então a gente aprende que é preciso estudar, trabalhar, ter filhos, né? Ter filhos hoje até que não tá tão assim obrigatório, mas obrigatório entre aspas, né, gente? Não tá. Hoje a gente tem muita opção de ter ou não filhos, mas chega um certo momento que começam a cobrar um relacionamento, começam a cobrar os filhos, começam a cobrar uma família estruturada. Tudo isso o nosso conjunto social, ele vai nos cobrando tudo isso. E a gente não para refletir sobre o que combina mais comigo, o que combina mais com o meu ser, o que combina mais comigo em essência. E quando a gente encontra esse ponto, esse fluxo, esse alinhamento, aí sim a gente começa a caminhar com mais leveza e tranquilidade. E aí é um passo de reconstrução, um passo de entender como eu vou prosperar, como eu vou fazer dinheiro, como eu vou viver, como eu vou construir trabalho, como eu vou construir ações produtivas que me gerem renda e que sejam sustentáveis para mim. Em alguns casos é mais fácil, em outros casos é mais desafiador. Mas eu acredito piamente, isso tem vivido isso na minha vida, que quanto mais você se alinha e mais você exerce aquilo que você vai exercer, mais é possível você florescer, você prosperar na sua existência. E aí vai depender de um alinhamento interno, que a gente vai trabalhar na próxima live, eu vou falar sobre essa bússola do sentir, que é o nosso coração sintonizando todas as nossas realizações, tudo aquilo que a gente cria na nossa vida. E a nossa ação direcionada, que é a última live. É o pensar, o sentir e o agir alinhado. Mas primeiro você precisa de ter essa clareza de quem é você. E que você veio aqui para contribuir com algo e também para aprender algo. Isso tudo é possível de mapear, por incrível que pareça. Tudo isso é possível de mapear hoje e é possível de se entender com mais clareza nessa existência, né? Muitas vezes quando a gente chega nesse ponto final, nesse ponto que já construímos tudo que foi esperado, quem chega, muitas vezes a angústia por não chegar nesse ponto, e outras vezes é quando chegamos nesse ponto, pode ser que a vida comece a te movimentar para outro lugar. Eu tive essa ilusão, né? Eu tive essa crença que eu ia fazer toda essa trajetória e pronto, aí eu ia parar, ter minha família, criar meus filhos e tudo certo, e tudo bem. Só que a vida começou a me apresentar diversas situações que foi necessário eu olhar para mim mais profundamente. Porque quando começa a dar esse vulco-vulco interno, quando começa a dar essas questões existenciais, não tem como, é impossível você não olhar para elas. E a vida, se você não olha, né, você tenta ainda não olhar, a vida vai te apertando, a vida vai te apertando. E vai aparecendo situações para que você se movimente, para que você saia do local de acomodação que você está. Porque nós temos um compromisso existencial, nós temos algo para entregar aqui. E a vida é nosso guia, a vida vai nos guiando para esse algo.
E ao longo desses diversos ciclos, essa entrega ela vai sendo modificada, ela vai sendo ampliada e ela vai sendo modificada até que ela chegue exatamente no seu alinhamento existencial, naquele pacotinho que você foi lá e que se comprometeu com aquilo, que você tem compromisso de entregar aquilo nessa existência. Isso pode ser nos relacionamentos, isso pode ser, né? Às vezes você tem um papel muito grande com curas familiares, você tem um compromisso muito grande com isso. Então a vida vai te mostrar o tempo todo questões familiares para você poder resolver. Às vezes você tem um compromisso muito grande com ensinar pessoas. Então a vida vai também te levar para esses caminhos que você possa ensinar pessoas, que você possa falar sobre questões existenciais ou não existenciais, né? Que possa ensinar pessoas sobre diversos temas. Isso é o que a gente chama, né, de tempo divino ou de missão existencial, de fluxo existencial. É descobrir esse fluxo aí. Então pode ser que você esteja nesse momento, que a vida esteja te movimentando para você descobrir algo que tem mais significado. O seu coração fala, a gente fala, o nosso coração fala com a gente. É porque é outra questão que a gente não aprendeu, foi a falar com o nosso coração. Os nossos sentidos, eles todos falam conosco. O universo se comunica com a gente através de diversos recados. E é um processo de reaprendizado, de aprender a ouvir esses sinais, a sintonizar com essa frequência do seu coração. E aí, alinhado, vai ficando cada vez mais claro quem você é e o que você veio entregar aqui nessa existência. Então, o que a gente faz, a nossa proposta toda na mentoria, é justamente ajustar esse sentido existencial, entender o que você tem de talentos, quais são os seus talentos, o que você precisa de ajustar em você, harmonizar em você, o que você precisa de ajustar nos seus relacionamentos, o que você precisa de entregar profissionalmente, seja na profissão que for, não tem assim, você precisa de ser um advogado, um engenheiro, um médico. Não, é o que você precisa de entregar sendo um engenheiro, sendo um advogado, sendo um médico ou sendo um professor, para onde caminha, né? Qual é o seu papel aí, qual a sua entrega existencial. E também vai trabalhar esse sentido, qual é a sua causa nessa existência, que a gente vai chamar de propósito menor, né? O propósito maior e o propósito menor. Qual é a causa que te move? Todo mundo tem uma causa que move. Não sei se vocês têm familiaridade com essa linguagem, mas todo mundo tem uma causa que move. A minha está muito relacionada com identidade, com ensinar pessoas, com auxiliar pessoas a se identificarem. Pessoas que estão, né, que podem ser muito mais do que elas são e elas não conseguem se identificar, se alinhar com quem elas são, ter clareza de quem elas são e limpar esse emocional, esse sentido, para que ele caminhe alinhado ao seu pensar, ao seu âmbito racional. Eu queria chamar aqui, né, nesse processo a gente tem várias pessoas caminhando nesse sentido. Eu fiz diversas modificações na minha vida, tem um ano que eu tô, não tem um ano ainda, tá, gente? Tem menos de um ano, na verdade, que eu estou falando de vários conteúdos que eu já estudo há muitos anos, mas que eu nunca tinha tido coragem de falar. Eu tenho essa facilidade de ensinar, sempre tive uma facilidade muito grande de ensinar e de aprender, e muita facilidade de sentir, de me conectar. E isso tudo está sendo usado agora num novo fluxo de trabalho que eu tenho criado para minha existência. E as coisas têm fluído com muita perfeição, sabe? Dentro de um movimento que eu tenho protagonizado. Eu tenho algumas pessoas comigo, várias pessoas que fazem também, que estão nesse movimento, algumas já com mais resultados, outras com menos, mas todas com esse movimento de alinhamento existencial. Eu queria trazer aqui, acho que a Ju já tá aí, queria trazer a Ju aqui, é um exemplo para mim, né? Ju é muito jovem e ela já traz essa questão muito forte do que eu quero, o que me move nessa existência, o que me move, e ela trabalha nessa direção. Eu queria que ela contasse um pouquinho aqui para vocês, deixa eu chamar ela aqui, deixa eu ver se ela tá aqui. Eu acho que quem tá aqui é a... Ju, você consegue pedir pra entrar? Não sei se você tá aqui. Tá. Tá como convidada aqui já. Não apareceu o convite aí pra você, não?
Deixa eu mandar de novo. Pronto, foi aí, Ju. Trazer a Ju aqui para ela contar um pouco o exemplo dela para vocês. Oi, amada! Ai, que lindo! Oi! Saudade de você, Ai, Livinha. que delícia estar aqui com você, meu amor, que delícia. Muito bom. Obrigada pelo Então, Ju, convite. Boa noite, gente. boa noite, amada, boa noite. Ju, conta um pouquinho pra gente, né, da sua história, assim, como é que você vai se alinhando nessa existência, como é que você se vê aí na vida, o que que faz sentido ou não pra você. Vai contando um pouquinho aí pra gente. Tá. Quando eu estava aqui, né, acompanhando você, e aí teve uma frase que você falou que foi reconhecer o que eu tenho de melhor. Em algum momento você falou essa frase. E eu falei, Sim. cara, se eu pudesse definir o processo que eu estou passando com você na mentoria, eu falaria isso, reconhecer o que eu tenho de melhor. Porque eu tenho um processo, ele é realmente intenso, né? Eu diria que ele é intenso em relação a isso. Eu sempre tive clareza do que eu queria e fui atrás desembestada, né? Fui fazendo, fui dando com a cara na parede, fui tentando, fui acertando. Só que sempre faltou algo, sabe? Uhum. Sempre faltou, sempre assim, parecia que não estava completo. Toda vez, sabe assim, algum, não tá certo, eu vou mudar, não tá certo, eu vou mudar. E eu não fazia ideia do que realmente era. E agora, sério, agora eu tô tendo clareza. Esse negócio desse alinhamento existencial, essa clareza aí, você não tem noção do quanto de tempo, dinheiro e energia eu já perdi. Hoje eu tenho essa noção, porque eu consigo olhar para trás. Mas do quanto eu já perdi tentando me encontrar, ou tentando encontrar um significado, ou um caminho que fosse mais sólido, só que eu nem sabia que tinha um caminho, sabe? Assim, e aí com você eu descobri que o caminho era para dentro e que se eu me, né, se eu me conhecesse, se eu me reconhecesse e reconhecesse ali o que eu tenho de melhor, ia ficar tudo tão fácil, tão fluido, tão. Claro, né? No começo foi uma reviravolta total. Tanto você viu, você acompanhou o processo. Eu estava crente que ia ser de um jeito, né? Eu falo de negócios, muito prático, dinheiro, prosperidade. E aí, depois que você entrou, começou a aflorar a questão da espiritualidade, né? Eu tenho um 7 no meu mapa e esse 7 começou a gritar e o negócio começou a vir aqui. Mas graças a Deus que você apareceu naquele momento, porque senão eu não quero pensar o que eu ia estar fazendo agora. Eu ia estar inventando mais um monte. Sabe quando você vai dando as voltas? Volta, 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 volta. Eu ia estar assim. Gente, deixa eu falar que a Carlinha entrou aqui. Ai, que linda, Carla. Eu tô doida pra conhecer. Carla tá fazendo também todos os vários cursos comigo, né, Carla? Obrigada, viu, meu amor? Obrigada pela sua presença aqui. Ju, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, dentro da sua fala, né? Ju trabalha com negócios, negócios digitais. Se você quiser apresentar depois direitinho, tá, Ju? Ela trabalha com essa, é uma mentora nessa área de negócios digitais. Até nós estávamos conversando, porque essas são as etapas da cocriação. É a mentalidade, é você mentalizar, você criar, você visualizar o que você quer, você ajustar o seu sentido, o seu coração, para que você entenda que aquilo é possível e sentir que aquilo é possível, vibrar naquela direção e agir na direção daquela manifestação. Então, não vem do nada, você precisa de agir naquela direção. E quando nós estamos falando de existência, é exatamente esses passos: é você entender quem você é, você ajustar o seu sentido para que você sinta que é capaz, que é possível ser quem você é, que é possível exercer os talentos que você tem, que é possível contribuir. Sair daquela questão que é muito velada, muita gente não percebe isso, o tanto que a gente se autocritica, se autoanula, se julga, é muito profundo, isso tá muito no automático em nós. E o tanto que isso atrapalha a nossa existência. Então, ajustar todo esse sentir e agir na direção de quem a gente é. Então, é realmente começar a manifestar. A Ju já manifestava muita coisa, fazia já um trabalho, já trabalhei uns quantos anos? Há 5 anos já, Ju, que você trabalha com o digital? Não, Quantos meu anos? sonho. Com autoconhecimento, essas questões Não, tem você uns trabalha quatro. sendo mentora de negócios. Não, 2 anos. O quê? Vai fazer 2 anos. Vai fazer Eu 2 anos. comecei. Então, 2 anos. isso, mas ela já fazia, né? Já tinha esse trabalho de 2 anos.
E fazia isso com muitas, se pegar as coisas da Ju, você vai ver que Ju é muito firme, né? Traz assim, o conteúdo é muito claro, é muito objetiva naquilo que ela faz. E ela começou a sentir ali, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa, porque não é só fazer, gente. O fazer, ele tem que vir precedido do ser, de quem você é. E aí, na mentoria, que eu acredito que é o que você está falando, ela foi descobrindo a essência dela com mais clareza. Ela está nesse processo, nós estamos. Esse processo não acaba, ele é infinito. Esse processo de se conhecer. Mas a gente precisa de dar um start nisso, a gente precisa de saber para que a gente veio. Isso é muito, isso muda tudo, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Isso te dá paz. Não, cara, não tem preço isso. Não tem preço você ter paz, você saber que você está no caminho certo de verdade. Isso muda, para mim, isso mudou completamente o jogo, isso foi fundamental para mim. E hoje eu sinto, é como se eu sentisse assim, que aquilo tem significado para mim. As coisas que eu fiz até hoje na minha existência tinham significado naquele momento. E todas estavam associadas a ferramentas, a habilidades e a talentos que eu tinha. Mas a gente vai chegando um momento que a gente começa a usar esses talentos, é o que a Maura vai chamar de exercício vocacional, que vai se tornar uma missão coletiva, que é você usar todo esse cabedal de conhecimentos e de talentos seus para que você contribua com a vida do outro de forma mais efetiva, de forma mais, mais forte, né? Mais alinhada. Então, eu sinto isso hoje, eu recebo várias mensagens assim, do tanto que eu estou sendo inspiração, do tanto que eu estou auxiliando as pessoas, né, nesse processo de alinhamento existencial. E aí, Ju, eu aproveitando que você está aqui, conta um pouquinho pra gente, assim, de do que você falou da paz, né, da sensação de paz, e como é que você sente esse seu processo de transformação? Como é que isso está se refletindo no seu trabalho, na sua vida? Como é que você está se sentindo enquanto pessoa, assim, existencialmente, assim? Isso ampliou sua felicidade? Como é que tá essa questão? Tá, ó, vou ser bem sincera aqui, bem reta. Quando você chegou, assim, quando a mentoria chegou, porque você já conhecia há um tempo, mas quando a mentoria chegou na minha vida, tava tudo, entre aspas, encaminhado. Só que eu tava sentindo uma angústia, eu odeio sentir essa angústia, de tempos em tempos eu assim, tava sentindo uma angústia, mas assim, eu tava caminhando numa direção. Aí a mentoria chegou, eu fui começando a receber informação sobre mim, fui começando a me conhecer. Eu tive uma resistência muito grande para entender que eu era boa em umas coisas, sabe? Assim, parece que a gente tem um negócio da humildade. Eu tinha para os dois lados, eu tinha um lado muito arrogante, mas eu também tinha outro lado que parece que era difícil aceitar que eu era boa em algumas coisas, assim, sei lá. Quando isso começou a vir, causou uma bagunça total. Aí, assim, hoje tá uma bagunça, só que eu tô muito bem. É como se eu estivesse andando nas nuvens no meio do caos. Aí eu tô recebendo, tô olhando pra dentro, eu falei, cara, eu tô no fluxo, eu sei que eu tô no lugar certo, eu tô no movimento, porque eu sei que a clareza vem com esse movimento. Tô me conhecendo melhor. Eu tô assim, nunca senti, eu juro que eu nunca senti tanta paz e leveza quanto eu tô sentindo agora, nesse começo desse semestre. Sério. Então, assim, tá bagunçado, mas eu tô em paz, eu tô leve, eu sei que as coisas vão se alinhar assim, vai ser 1 milhão de vezes melhor do que era antes. Porque eu não tô mais sentindo aquela angústia. É o sentido, eu me reconheço nessa fala sua, porque eu também tenho várias coisas que eu ainda quero transformar na minha vida, ainda estou crescendo em vários sentidos, mas é como se eu sentisse agora que eu estou indo no caminho certo. E aí você tem uma força, porque você olha, né? Parece só quem passa que realmente entende. Aquela angústia antes eu sentia assim, eu não sabia para onde eu tinha que ir. Então, tudo que aparecia, eu me dedicava porque eu queria muito encontrar esse caminho, eu queria muito encontrar esse sentido. E me dediquei a vários projetos, me dediquei a várias ações na minha vida, mas eu não me sentia por inteiro ali. Sempre tinha uma Isso, questão assim de, matou. não é? Não é isso? Tinha aquela questão Você de, não meu se Deus, mas sente será que inteira. não se sente inteira, não me senti inteira e aquela sensação de que não era aquilo ainda. Não era aquilo ainda, mas eu continuava ali. A minha mãe fala uma frase, eu sempre falo aqui da minha mãe, né? Enquanto você não sabe para onde vai caminhando, porque no caminho você vai descobrindo para onde você quer ir.
Isso deu Certíssimo. muito certo pra mim, gente. Isso deu muito Para certo mim pra mim. também. A gente vai, né? Graças A a gente se Deus. coloca em movimento e vai deixando, né, as coisas ir acontecendo. Outro dia eu vi você falando sobre isso, eu achei tão lindo. Acho que era um story seu, que toda vez, conta aí pra mim, mas toda vez que eu me sinto perdida, eu me coloco em movimento, porque aí eu sei que contribuindo aquilo vai se tornar mais claro. Sim. Eu tive. Foi um negócio assim, ninguém me falou. Assim, eu tive um insight, porque no começo, né, eu sou muito apressada, muito precoce. Eu queria ter resposta, eu queria ter as coisas, queria ter o resultado e tudo mais, só que assim, né, a gente perdido e tudo mais. E aí eu lembro, assim, quando a primeira vez que eu tive a consciência disso, eu comecei um negócio do nada, assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu falei assim, eu sei que se eu fizer qualquer coisa para me colocar em movimento, alguma coisa vai chegar e vai me mostrar o caminho. Daí eu comecei a andar, e aí surgiram pessoas, ideias, situações, recursos. Quando eu estava com o negócio pronto. Depois disso, eu não paro mais. Se eu preciso de clareza, assim, qualquer clareza que seja, eu só começo. Ah, vou criar uma websérie gratuita, vou fazer um e-book, vou fazer um produto, vou contribuir, vou jogar para fora. É como se tivesse algo dentro da gente e precisar sair. Tem que sair para você conseguir ouvir. Não adianta você ficar só falando na sua mente, né? Sentindo. Você precisa botar aquilo ali para fora. E aí você bota para fora, o negócio acontece. É isso que eu sinto. É um primeiro passo, que é esse momento de conexão. Tudo hoje eu faço isso. Tudo hoje eu faço um movimento muito grande, tenho aprendido cada vez mais a fazer esse movimento de conexão com esse sentido, que é o que eu chamo de sentido do coração. Uma palavra que dá para substituir muito, muito lindamente, assim, por Deus, é amor, que é uma coisa que, amor é uma palavra que é Verdade. universal, dá para todo mundo. Então, se conectar com o coração, se conectar com a energia do amor, se conectar com o seu sentido existencial. E a gente é um movimento de aprendizado, a gente é aprender a ouvir esse sentido e a caminhar nessa direção, que a live de amanhã eu vou falar muito sobre isso, sobre ajustar esse sentido. O nosso coração, ele é uma bússola, e ele é como se fosse um rádio, que tem várias sintonias, e ele vai sintonizando. Só que primeiro passo para você conseguir sintonizar alguma coisa, você ajustar ali o canal do rádio. E aí você tem que ajustar essa mentalidade para você conseguir Verdade. ajustar esse canal do rádio para que o seu coração comece a vibrar naquela direção, porque quem dá o sentido aí o coração dá o sentido, mas o direcionamento é o mental. Então, saber quem você é, saber quais são. Quando a gente fala saber quem você é, né, a gente é muita coisa. Mas é saber quem você é em termos de existência. O que que você faz? Tem várias ferramentas, a gente tem aplicado agora na mentoria por último, várias ferramentas que nos dão essa clareza, porque isso tudo são informações que nós trazemos e que nós desenvolvemos na existência. Você vai ter naturalmente tendências a fazer coisas desde pequenininha que estão no seu caminho existencial. Você começa a se entender, você começa a se compreender. Você fala, ah, é por isso que eu agi assim, era por isso que aquilo acontecia. Cara, é maravilhoso. Por isso que eu vou para tal caminho, é por isso que eu conectei tal coisa. Sim. E outro movimento que eu acho muito lindo na mentoria e nesse processo todo de autoconhecimento é o processo de reconhecer, que é o que você já falou, de reconhecer. Eu vejo muito assim, nas pessoas que eu atendo. Nossa, eu era assim, mas eu achava que era errado ser assim. Bem isso. Muito, eu vejo isso muito. Pessoas que têm uma liderança muito forte. E aí você tem a questão sombra da liderança e ir para o autoritarismo. Aí você é ajustar esse caminho de sombra, mas a pessoa fala, nossa, eu sempre fui assim, eu sempre fui mais líder, eu sempre gostei de estar à frente das coisas, eu sempre gostei de coordenar as coisas, eu sempre gostei, né, de fazer coisas que sejam pioneiras da minha cabeça, mas isso, eu achava que isso era errado, as pessoas me julgavam por conta disso. Na verdade, ela entendeu que era errado ser assim. Ser E, ela mesma, olha que loucura. Ela entendeu que era errado ser ela mesma. Daí como é que exatamente. prospera? Mas isso não acontece com você? Não acontece muito Nossa. também? Assim, isso eu acho que quando a pessoa entende, ela se torna imparável. Quando eu fui descobrir, imparável, né? Você vai se descobrindo, tipo, eu fui vendo, por exemplo, né? Eu sou bem expansiva. E falo alto, e mexo os braços, não sei o que lá, e fora a personalidade. Aí, mas é a vida toda, as professoras, fica quieta, moral de moço, fala baixo, não sei o que lá, você não é comportada, não sei o que.
foi podando, podando. Aí, claro, eu cresci achando que era tudo errado. Agora que eu tô vendo, que eu tô assimilando tudo, eu falei, cara, isso aqui é meu poder, isso aqui é quem eu sou. Agora que eu, sabe? Eu abracei, então eu não me julgo mais. Até a outra parte que, eu não sei se é sombra, né? Mas, tipo assim, eu gosto de aparecer, eu gosto de estar ali, tipo, eu quero estar num palco. E antes eu achava super errado. Nossa, que coisa feia, Juliana, querendo aparecer. Exibida. Exibida, nossa, eu sempre fui chamada de exibida. Sempre. Aí agora não, agora eu tô abraçando tudo. É meu, faz parte de mim, ninguém me toma. E pode falar o que quiser. Isso te torna imparável. É muito É poderoso. isso. É sobre isso. Isso te torna imparável. É lindo demais ver, gente. Quer ver uma coisa que eu era muito chamada? Era de inocente. Eu fui chamada a minha vida toda de inocente. E hoje eu fiz as pazes com essa inocência. Na verdade, essa inocência, ela me dá um poder de conexão maior com as pessoas, porque eu tenho mais facilidade de conectar com a parte boa das pessoas. É lindo. É Verdade. Você lindo já isso. imagina que todo mundo é bom, né? Você já vê o lado bom, já imagina que todo mundo é bom e já pega Eu isso. eu sempre tive mais facilidade, né? É claro que tem as questões que você vai tudo caminho do meio. A gente vive aqui no mundo físico, né? Não dá pra gente, É. tudo é lindo, tudo é lindo, mas você precisa desenvolver, né, uma maturidade emocional, energética, espiritual, para você aprender a conviver com as pessoas sem se ferir, sem se machucar. Claro. Mas não quer dizer que a inocência, essa inocência é uma característica boa, ela não é uma característica ruim. Ela precisa de maturidade para você poder viver. É uma maturidade que você vai desenvolvendo com o tempo. Eu sempre desenvolver com mais leveza, mas ela não é em si ruim. E ela sempre foi dita para mim como uma coisa ruim, Como uma entendeu? coisa Uma coisa ruim. que você precisa de ser mais astuta, você precisa de ser mais maldosa. Já falaram isso para mim, você precisa de ser mais maldosa. Eu ouvi muito. Que, Você precisa de que ser mais loucura. maldosa. Ai, ai. É isso, gente. É isso que eu queria colocar para vocês, né? Trazer um pouco aqui do caso da Ju. Gratidão, viu, meu amor, por ter vindo, por ter dado aqui seu depoimento. Se E você ó, quiser eu falar mais, digo mais, eu sei que a Lívia não me pediu nada, mas eu preciso falar, porque assim, eu acho que o que é fale. bom tem que ser divulgado, compartilhado e tudo mais. Gente, eu sei que tem muita coisa que é importante, a gente tem que dar prioridade para muita coisa. Mas, cara, você já começar, se não é o caso, né, para quem não começou ainda, você começar sabendo quem você é, o poder que você tem, vocês não têm noção do quanto vocês vão economizar em todos os sentidos, principalmente tempo e dinheiro. Porque se você começa, que eu tô falando do processo da Lívia, eu recomendo de olhos fechados o processo que a Lívia faz, a mentoria dela. Se você começa sabendo quem é você, com as ferramentas, assim, olhando para dentro, vendo tudo que você pode usar, como que você vai usar, não tem como você desistir, não tem como você parar, não tem como dar errado, assim, você já vai com o pé direito, com os dois pés na porta. Então, assim, quem puder, quem sentir no coração, quem tiver de boa, tranquilamente, fala com ela, pergunta, Lívia, como é que é essa mentoria aí? Como é que é esse processo aí? Vai saber, se você tá sentindo aí o negócio, é porque tá na sua hora. Vai lá e conversa com ela, porque é uma bênção. São meses, e assim, toda sexta-feira a gente. Eu não sei como é que vai ser mais pra frente, se vai mudar, mas nesse momento. Toda sexta-feira a gente tem uma aula e aí tem a semana toda para absorver, porque assim, é uma enxurrada o negócio de informação. E você vai sentindo, e você pode mandar áudio, você pode conversar com ela, enfim. Não é só autoconhecimento, sabe? Assim, é desenvolvimento pessoal com autoconhecimento, conexão e alinhamento existencial. Gente, se você sentir no coração, vai falar com essa mulher, que trem é bom. Ai, que lindo! Que lindo! Sério, sério, falo de coração, tá, Lívia? Eu Ai, recomendo de que olhos bom, fechados meu mesmo. amor. Fico muito feliz demais, assim. É realmente o que eu amo fazer, realmente o que eu quero expandir. Também acho que todo mundo, eu já fiz, pra você ter uma ideia, eu já fiz o mapa de nascimento, né? Que é uma das ferramentas, mas já fiz o mapa de nascimento das minhas duas filhas e como me auxiliou a entender o caminho existencial delas. De verdade, porque elas são muito diferentes. Eu sempre falo isso aqui nas lives, elas são muito diferentes. Uma Então, mão na roda agora, né? uma Tem mão um na amigo, roda, gente, uma ele mão na tá. Eu roda. já insisti com ele, mas ele ainda tá enrolando. Ele, sabe quando você chega no. Quando você começa a querer se despertar, você assim, vai vindo as coisas, o universo vai trazendo, tá vendo números iguais, tá sentindo vontade de aprender sobre lei da atração, física quântica. Ele tá indo nesse caminho. E aí eu falei pra ele, faz seu mapa. Ele tá passando pelo que a gente passa bem no inicinho,
Mas eu falei, cara, se você ficar por sua conta, você vai demorar anos. Eu levei 4 anos para descobrir o que eu descobri em uma tarde, lendo o meu mapa de nascimento. Eu passei seu contato para ele, falei, vai lá, faz, porque, cara, uma tarde que você tirar para ver isso é assim, é uma enxurrada de autoconhecimento ali sobre você. O negócio tá te descrevendo. E aí ele tá lá enrolando e dando murro em ponta de faca. É Que quem o tudo seu... trava. E é Hã? quem? É Quem um é a amigo pessoa? meu. Ah, um amigo seu, ok, ok. É isso. O mapa é só uma das ferramentas, tá, gente? É uma ferramenta muito linda, fundamental. Quem quiser Só fazer uma. só o mapa já vale a pena demais. Mas a mentoria tem muito mais coisa, é O realmente muito mapa te profundo. mostra um monte de coisa, só que a mentoria ela te fala como você usar e ainda amplia tudo aquilo. É, ela vai Alinha. te mostrando, né? Eu gosto muito desses processos. Eu vou te dizer, o maior, não tem como. Tem uma frase linda que eu ouvi ontem e que eu achei linda, até postei, acho que eu postei ela, eu escrevi. Não existe nada lá fora. Tudo está dentro. Tudo está É dentro. sobre isso? É sobre Não isso. existe nada lá fora. Tudo está dentro. Então, é tudo uma questão de ajustar a sua percepção interna. O que você pensa sobre você mesmo. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui para todo mundo. Faça um brainstorm, que é outra coisa que ajuda muito a gente se entender. Fazer um brainstorm, que é. Eu falo brainstorm, mas é você escrever, né? Brainstorm em inglês é chuva de Sem ideias. filtro, né? Vai É, chovendo, você vai. vai escrevendo sobre você. Então, se eu posso deixar um exercício aqui para vocês, é escrever num papel o que você pensa sobre você mesmo. Colocar o que eu penso sobre o que eu penso sobre mim. E escrever tudo o que eu penso sobre a minha vida profissional, o que eu penso sobre a minha vida em família, o que eu penso sobre a minha vida no, né, existencial, o que eu penso da minha conexão com Deus, o que eu penso sobre mim, quem sou eu? E deixa vir no papel. Você pode fazer isso olhando para o espelho também. Você pode olhar para o espelho. Esse é um exercício desafiador. Coloquei lá no Reels isso. Você olhar para o espelho e deixar vir o que você pensa sobre você mesmo. Eu posso garantir para vocês que a maioria, não sei se todo mundo, mas a maioria vai ter muitos pensamentos de crítica, de autoanulação, de dificuldade de aceitar a si próprio. Ou de se sentir aquele incômodo de olhar para você mesmo, é como se você olhasse para você mesmo e parece que tem algumas questões em você que nem você mesmo consegue decifrar. Isso é muito comum, é muito comum. Então fica aí a pergunta para vocês, né? O que que você pensa sobre você mesmo? Né? Amanhã a live vai ser sobre o sentido, a nossa bússola existencial, que é aí que está o segredo de tudo. Depois que você sabe para onde que você quer ir, para onde você flui com mais facilidade existencialmente, o que você precisa de entregar, aí a gente vai para esse ajuste interno, esse ajustar o coração para que a gente possa sintonizar isso e manifestar isso na nossa vida. Que a gente vai usar muito a cocriação da realidade. Para a gente se realizar, para a gente se manifestar. Olha que lindo! Eu adaptei a teoria toda da cocriação da realidade para a criação de coisas, de sonhos, para a criação de você mesmo, para você co-criar quem é você numa versão muito mais, um upgrade de você aí, muito melhor. E é sobre isso a nossa mentoria, é sobre isso a nossa conversa. Tá bom? Um beijo para você, Ju. Gratidão demais, viu? Gente, Tchau. Ju, maravilhosa, viu? Também, viu? Vamos rasgar a seda aqui logo, né? Já estamos aqui. Uma maravilhosa mentora de negócios, muito legal, me ajudou muito nessa questão. Ela tem essa parte bem prática, bem de planejar, e de uma coisa. Sabe uma coisa que você tem que eu acho muito legal, Ju? É a síntese. A síntese, porque eu sou aquela do Gostei. muito. Eu sou aquela do muito, tudo é muito. Tudo é muito livro, é muito curso, é muito tudo. E ela consegue dar uma síntese. Às vezes a gente fica perdido nesse muito e não consegue fazer o que é preciso ser feito, a ação direcionada a o que é preciso ser feito hoje. E é isso, é o que a gente pode fazer hoje. Ah, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, mas que eu queria muito falar. A gente tem muito também uma questão que eu ouço muito, que eu vejo muito entre as pessoas, que eu acho que isso acontece com você citou aqui, acontece comigo também. Nós temos dois, né, que é o conceito de humildade. A gente tem a inferioridade e a superioridade, está muito relacionado ao nosso ego, à nossa personalidade. A inferioridade, ela vai acreditar que você não é capaz de fazer determinadas coisas. Então, eu não sou capaz de fazer uma live, eu não sou capaz de ganhar esse dinheiro, eu não sou capaz de ter um De emprego melhor do ensinar, que esse, de de ensinar. contribuir.
de me relacionar com alguém, etc. Então, tem aqui a inferioridade e tem do outro lado a superioridade. Eu sou capaz de tudo, eu sou melhor em tudo, eu sou melhor. Eu falo muito melhor que a Juliana. Eu sou muito melhor disso do que você. Eu já vivi muito mais, então eu Ou sei eu dou muito conta mais. de tudo, né? Eu sou Eu fodona, dou conta pode de mandar. tudo. Exatamente. Quando a gente está na inferioridade ou na superioridade, a gente está muito no ego. O caminho do meio é o caminho da essência, que é a humildade que a gente fala, que é reconhecer o seu poder e reconhecer o que você precisa de ajuda. E é nesse centro e no agora é que a gente constrói, é que a gente manifesta. É no centro, é no agora. Então, toda vez que você está muito na superioridade ou muito na inferioridade, você está fora do centro. Você está fora da presença. E é na presença, é no hoje, no aqui e agora, no que você faz hoje, em direção àquilo que você quer manifestar. É aí que você constrói. É nesse hoje, no agora, nesse movimento que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, isso me deu outra luz sobre, que eu falo muito do conceito de humildade, mas isso me deu outra luz. Está na superioridade ou na inferioridade, você está fora do centro, você está fora de si, você está fora do alinhamento. Onde é que está o coração? Centro. Exatamente no centro do seu Ai, corpo. gostei. Exatamente Boa no centro. analogia. Em todos os sentidos. Você dividir você ao meio, seu coração, né? Ele fica mais para a esquerda, mas ele está aqui no centro Ainda do assim tá no do centro. seu corpo, né? Se a gente faz uma cruz, né? Para cima, para baixo e para os dois braços, o coração está no meio. O coração é a interseção de tudo. E é aí, nesse sentido, quando o seu coração. Tem uma frase que foi de meditação que eu coloquei lá, que é quando o seu coração. Eu estou onde o meu coração está. Se o meu coração está presente aqui falando com você, eu estou aqui. Se o meu coração está aqui, mas já pensando no que eu vou ter que fazer quando eu sair daqui da live, a minha presença não está aqui, ela está lá no futuro. Então eu também não estou aqui por completo. É lindo isso, né? Eu tenho muitos Muito insights de profundo. meditação, tenho tido muito, gente. Vou compartilhando ali com vocês. Tá bom? Então, quem tá no centro é o seu coração, é o seu sentir, é o seu ser. E aí, quando você alinha isso com a sua rota, com a sua mentalidade e a ação direcionada, acabou. Aí você começa a realizar você e se torna imparável, como a Ju falou. É isso. Perfeito. Um beijo, amada. A gente se vê amanhã. Beijo. Sim. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Tchau, tchau.